nação santista, o radar está no ar. Alô, alô, amigo desportista, nosso show vai começar. Alô, 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 nação santista, o radar está no ar. Alô, alô, amigo desportista, nosso show vai começar. Olha, eu digo que é na Baixada o campeão. Alô, alô, nação santista. Tradição é tradição. Não há distância que nos separe. Radar Esportivo. Os bons tempos estão de volta. No rádio e na TV. Alô, alô, nação santista. Não há distância que nos separe. Tradição é tradição. Os bons tempos estão de volta. Estamos chegando nesta quarta-feira, dia 20 de janeiro de 2016, para poder falar da 47ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Tivemos ontem 2 jogos pelas quartas de finais e já saíram os 2 semifinalistas. O Corinthians goleou e vai encarar agora o Sport Clube Recife, que acabou perdendo justamente o jogo. Nós vamos tocar nesse assunto com mais 2 partidas que vão ser realizadas nesta quarta-feira. O Radar Esportivo vai falar também do lançamento do próximo dia 26 do novo uniforme do Santos Futebol Clube, que já vazou, inclusive, nas redes sociais, com o Gabriel Barbosa, o Ricardo Oliveira, pousando com o novo uniforme do Santos Futebol Clube, e o tricampeão da Baixada entra em campo, trazendo um dos craques do passado que atuou pelo Santos Futebol Clube, conquistando muitos títulos. Eu falo do Robert, o Robert que estava recentemente nos Estados Unidos, na Califórnia, e trabalhando como treinador de futebol. A prioridade do Robert, quem sabe, é ser técnico aqui no futebol brasileiro. Já já o Robert vai marcar presença aqui no Radar Esportivo. Ao lado dos nossos comentaristas, o Luiz Rincon, o comentarista do Povo, e o companheiro Walter Negreiros, o craque do passado, opinando também nesta quarta-feira. E a partir de agora você está convidado para poder interagir com a enquete do Radar Esportivo. Bota na tela a nossa enquete. Qual o clube que mais se preparou para o Paulistão de 2016? Mande o seu e-mail, programa@radaresportivo.com.br e também pelo telefone 3014 2341. Torcedor concorre todas as sextas a vários prêmios aqui no Tricampeão da Baixada. Primeiro, vamos sortear a camisa do Santos Futebol Clube. Não é a camisa da capa, tá certo? Já já vamos falar desse assunto. É do antigo fornecedor. Vamos sortear, portanto, nesta sexta-feira, a camisa branca, um presente do Departamento de Comunicação e de Marketing do Santos Futebol Clube. O outro prêmio, valendo o lindo relógio social Unissex do Radar, que tem a marca do Cantinho dos Relógios, que fica na rua Carvalho de Mendonça, entre a rua Amazonas e a rua Paraná. Lá você tem o amigão Vanderlei aguardando a sua visita para conhecer relógios nacionais importados, troca-se pulseiras e baterias 100% de garantia. Com ele está o seu filho Guilherme, comandando o cantinho da informática, está aí o fone estéreo do Radar Esportivo, fazendo um sucesso na Baixada, para que você possa ir na Vila Belmiro, ouvir os jogos do Santos pela Rádio Guarujá, não só no seu radinho, também o fone serve para o seu celular. Basta você fazer o aplicativo Guarujá M e você vai conferir um som estéreo. Cantinho da Informática, atendendo a residências e empresas, 100% também com assessoria e acessórios de toda a linha informática para você. Nós estamos ao vivo pela TV Com, canal 11net. Santos, São Vicente, Praia Grande, também para todo o Brasil, todo o planeta, via internet, pelo www.tvcomsantos.com e pelo nosso site www.radaresportivo.com.br, com acesso ilimitado para todo o planeta. Evidentemente, você ouvindo as nossas programações pela Rádio Guarujá e todas as transmissões dos jogos do Santos Futebol Clube. Aliás, sábado agora, às 18h30, vamos transmitir o amistoso envolvendo Bahia e Santos, Santos e Bahia, lá em Salvador. E o Robert está de volta aqui no Radar Esportivo, na TV Com, para poder falar um pouco desses 6 meses, né, que ele esteve nos Estados Unidos, mais precisamente na Califórnia, como treinador de futebol. Um bom ano para você, meu irmão. E que Obrigado. Você possa, quem sabe, ou retornar para a terra do tio Sam, ou comandar aqui a sua condição de treinador no futebol brasileiro. Tudo bem, Robert? Tudo bem, Paulo. Boa tarde aos amigos aqui. Um abraço aos telespectadores. Foi uma experiência muito boa, gratificante. E meu primeiro trabalho como treinador, né? Já que tinha feito já uns 2 anos atrás cursos, depois fiz um estágio com o Oswaldo de Oliveira no Santos. E aí, na sequência, recebi esse convite.
E foi muito positivo, abriu portas para mim lá. E aqui também, eu tenho recebido bastante sondagens. E agora estou aguardando aí, esperando em Deus, os próximos passos como treinador de futebol. E vamos falar também, né, do filho do Robert, que está no Sub-23 do Santos Futebol Clube, que também é uma promessa para o time principal. Cruzeiro e Corinthians, portanto, vão fazer a semifinal da Copa São Paulo de Futebol Juniores. Hoje temos o São Paulo enfrentando o Flamengo em Barueri e temos também a outra partida às 5 da tarde, o América Mineiro enfrentando o Bahia. Aí teremos também mais uns semifinalistas, são os 2 semifinalistas que vão sair, portanto, nesta quarta-feira. Meu caro Luiz Rincon, comentarista do Povo, continua a novela. Giovânio. O Giovânio voltou a treinar no CTR Pelé, ele praticamente acertou a sua ida para a China, só o Santos Futebol Clube que não acertou até o momento. O presidente não aceita 11 milhões de euros, essa é a grande verdade, o peixe tem apenas 35%. Em contrapartida, o Corinthians, que joga hoje ainda para cumprir tabela lá nos Estados Unidos, no torneio da Flórida, o Gil ontem saiu da concentração. O Gil não joga pelo Corinthians mais, portanto, é outro que vai trabalhar no futebol chinês. A multa rescisória girava em torno de 10 milhões de euros. E o Corinthians acabou não tendo outra opção a liberar o Gil para o futebol chinês. Será que o Giovânio vai ter o mesmo caminho? Um abraço a todos, um prazer estar ao lado do Robert, companheiro Negreiros, retornando aí, um abraço a todos, né? Um bom ano a todos os amigos do Radar Esportivo. Paulo, o Santos está numa situação difícil em função do acordo do Giovânio, que sai de um salário de 100 e poucos mil para ganhar quase 1 milhão. Então ele tem que pensar no futuro dele e o aspecto financeiro na cabeça do jogador pesa, sem dúvida, ele tem que decidir, mesmo porque o futebol é muito instável. Hoje ele está jogando, amanhã ele está contundido, aí chega outro treinador, não gosta dele, coloca ele no banco. E pelo que eu vi até agora, o Giovânio não teve um plano de carreira no Santos. Então o Santos, para segurar o Giovânio, teria que chamar o empresário, ele conversar, lógico que teria que dar um aumento de salário também. E eu entendo também que o valor apontado aí pelo chinês e comunicado aí, falado pela imprensa, 11 milhões de euros, eu entendo ser baixo pelo atleta Giovânio em função até da idade dele. É só comparar o que você falou, um zagueiro Gil mais velho, o Corinthians sai lucrando aí 10 milhões de euros. Eu entendo que se os 11 milhões fossem para o Santos, e aí as partes, conforme está fatiado, aí no caso o Giovânio tem 30%. Então ele que se acerte com o time chinês. Mas o Santos deveria garantir sim, aí eu concordo com o presidente Modesto Roma, no mínimo 10 milhões de euros para os cofres do Santos. Isso no mínimo. Porque qualquer jogador na Europa hoje é de 15 milhões de euros a 20 milhões. O ano passado a gente falava aqui do Rodrigo Caio que ia sair por 20 milhões de euros. Então, não pode o Santos vender um atleta com o potencial do Giovânio somente por 11 milhões de euros. Muito bem. A rescisão do Gil foi 10 milhões de euros. Foram 44 milhões de reais que vai aos cofres do Corinthians. Desses 44 milhões, 90% faz parte do Corinthians. O Corinthians vai lucrar com o Gil 39 milhões e meio de reais. Ainda continua a novela com relação ao rei das pedaladas, o Robinho. O investidor, que o Santos Futebol Clube arrumou, aceita pagar 5 milhões de reais na temporada, por um ano. Até aí, está tudo certo caminhando para a 4ª volta do Robinho ao Santos Futebol Clube. Algumas medidas foram colocadas em práticas pelo jogador. Alguns pedidos para colocar no contrato. O presidente Modesto Roma não vê a hora do Robinho voltar a Vila Belmiro. Outros integrantes do comitê gestor e funcionários já não veem com bons olhos. Os ex-jogadores do Santos Futebol Clube que atuaram, o caso do Walter Negreiros, que atuou com Pelé e companhia, como é que você vê o pedido do Robinho? Além de 600 mil reais por mês, algumas cláusulas, entre elas camarote, número de camisas, X por mês para o Robinho. É exigir muito de um clube? Um abraço, Paulo, um abraço, meu amigo Rincon, saúde, felicidades. O Robert, né, que jogou no Grêmio, eu passei pelo Grêmio, o Sul lá não é brincadeira, não. Pegado lá na igreja. É pegado. Então, deixa eu te falar, ninguém vai questionar o Robinho como jogador. Bom jogador, teve passagem aqui no Santos, se alto dentro do campo foi bem, mas fora do campo, aqueles altos e baixos,
Então, o que acontece com a torcida? Você falou quem está hoje comandando o Santos, né? Todo mundo quer o Robinho, mas eu acho que fica difícil. O Robinho, se você olhar o Robinho como jogador, ele vai muito bem no Santos. Em todos os lugares que ele passou, que ele foi para a Europa, ele não conseguiu jogar o que ele joga aqui. Essa é a verdade. Agora, se o Robinho vir para o Santos por um preço, esse negócio de o cara que ganha 1 milhão vai querer camarote, isso aí é tudo um papo furado que não dá para pensar em termos. Eu não vou ficar no Santos porque eu não ganho um camarote ganhando 1 milhão. É umas coisas que não entram na minha cabeça. Mas se o Robinho quiser jogar no Santos, se o Santos tiver condições que você está falando, o Santos vai pagar 400, vai vir mais 600, por fora... Vai pagar 200. 200 e vai vir mais 400. São 600. Ótimo, para o Santos é bom. É que o Robinho ele não dá uma sequência de jogos. O que é uma sequência de jogos? É ter 10 jogos, ele joga 5. Entendeu? Ou por que joga 5? Não, tem que poupar, porque tem certa idade. Só que o Ricardo Oliveira tem a idade dele, não é poupado jogar 40 jogos. Então tem que olhar esse lado aí financeiramente para o Santos. E o Robinho, se ele vier para o Santos, que ele joga os jogos todos, que se cuide mais um pouquinho, porque jogar você sabe jogar. Agora, dá uma sequência. Eu estava lendo hoje uma reportagem que o Robinho quer ficar no Brasil. Ou no Santos, no Corinthians, no Flamengo. Ele não quer sair do país. Mas então, Robinho, cuida-se bem do seu corpo, porque você tem bola para jogar até os 40 anos. Bom, enquanto o Rei das Pedaladas não acerta com o Santos Futebol Clube, né? Dia 26 teremos aí o lançamento do novo uniforme do Santos Futebol Clube. Já já vamos passar limpo aí como é que vai ficar as camisas do Santos para essa temporada. O outro Robinho acertou. Eu falo do Robinho, uma peça importante do Barretos, que vai disputar a Série A2. Na última segunda-feira, esse atacante acabou acertando com o Santos Futebol Clube para atuar no Sub-23. Como o Robinho, Rei das Pedaladas, pode voltar, houve uma exigência por parte da diretoria do Santos, para não chamar de Robinho. Então será chamado de Guilherme. Portanto, Guilherme, ex-Robinho do Barretos, vai ser aí reforço do Sub-23. Vamos conferir os gols do Robert na sua carreira, uma carreira brilhante no futebol brasileiro. Essa canhota é esperta. Essa canhota, que golaço, hein, Robert? Esse aí, ele jogou ela. Esse aí eu estava atrás do gol lá, tentando... Isso aí não é chutar, não. É olhar jogou e vou bola falar... Eu fui cruzar e a bola... Vou confessar. Tem cara que fala assim, vou cruzar Não, vou cruzar, ela pegou um tornozelo e cobriu o golinho. Mas aí Mas quem sabe quem jogou... Essa daí não foi cruzar, não. Essa olhou, levantou a cabeça e sentiu o que estava para fazer e fez. Olha lá. Que bonito gol. Caio, comentarista da Globo, dando passe. Pois é. Mas você sempre foi de marcar gols bonitos, né, Robert? Sim, fui mais dar passes, né? Mas quando eu... Ih, rapaz, que saudade desse cabelo. Fui de dar passe, muito mais passe do que fazer gol. Mas quando fazia os gols, saíam uns golzinhos bonitos aí. Aqui no Santos Futebol Clube, você tem ideia de quantos gols você marcou? Se eu não me engano, 49. Em todas as duas passagens, né? Isso. Foram muito mais assistências do que gols, mas foram 49 gols importantes aí. Isso... Eu brincava de meia esquerda, o lado atacante, meia esquerda, chegava na área. Né? Hoje o lado de campo. Aí já no Atlético Mineiro, contra o Santos. Pois é, o Atlético Mineiro. Você marcou um gol contra o Santos? Fiz 2 gols. Não, fiz os 4 gols contra o Santos na minha carreira. 4 gols contra o Santos? E no Grêmio? Pelo Guarani. Pelo Guarani? O Guarani estava muito machucado, não fiz. Eu fiquei machucado um bom tempo do meu contrato e não consegui desenvolver meu futebol lá. Mas até na época eu jogava no Guarani, que já naquela época despertava o interesse do Santos pelo meu futebol. E aí, em 95, fiz um belo paulista pelo Rio Branco de Americana. Fiz gol contra o Santos também, pelo Rio Branco. E aí não teve jeito. Aí Robert, no Guarani tá Santos com me contratou. anos? No Guarani eu cheguei com 21 anos. Vim em Dolaria, do Rio de Janeiro. Agora, tem um detalhe importante. Eu acho que naquele título do Campeonato Brasileiro, o Robert foi uma peça extremamente importante. Quando o Diego sentiu aquela contusão, você entrou e deu a devida experiência, o equilíbrio ao meio de campo. Porque o Robinho estava ainda começando, né, Rincon? E o Robert entrou e naquela oportunidade, me recordo até, vamos quebrar esse jejum aí de ganhar títulos aqui na Vila, né, Robert? Poxa, é verdade. Já não basta 95 não, que aconteceu no Pacaembu. Graças a Deus, tive a chance de ser campeão novamente pelo Santos, disputar uma final novamente pelo Santos, já que em 95 teve
Aquela final, polêmica, com um erro crasso aí da arbitragem, o Márcio Rezende depois, falando que realmente errou em anular o gol do Camanducaia. Enfim, e aí tive essa chance em 2002 e graças a Deus eu consegui ajudar a equipe a... E naquele momento que você entrou, o time era bem inexperiente, né? Porque o e foi um jogo... O Alberto não jogou o segundo jogo. Foi, o Alberto tava William, suspenso e o aí eu Robert pensei... era um jogador mais experiente. Na época, depois do primeiro jogo, que foi um belíssimo jogo, e o Diego jogou muito, aquele primeiro jogo da final, o Alberto tomou o terceiro amarelo e eu, na minha mente, na minha cabeça, falava, o Leão vai me colocar no time, vai adiantar o Diego para ficar com o Robinho lá na frente. Aí ele botou o William, aí eu fiquei bastante chateado no banco e quando o Diego caiu... Era centroavante, né? Você teria, assim, o gol mais bonito da sua carreira? Tem, o gol mais bonito, sim, eu fiz bastante... Fiz gols bonitos, assim, mas o mais bonito eu recebi até uma placa. Foi aqui na Vila Belmiro, em 96, pelo Paulista. O Pelé falou que merecia uma placa e tal, e a diretoria minha homenageou contra o Rio Branco de Americana, que eu peguei a bola no nosso campo e fui até o gol. O gol de falta aí também, Copa do Brasil, Juventude. É o que eu disse, eu me recordo mesmo que o Robert, quando marcava os gols, sempre os gols eram bonitos. Aliás, era exemplo do Dodô. O Dodô também Dodô tinha era isso. enjoado Os para gols meter do gol. Dodô eram os gols bonitos. né? Tem muito refino na finalização, um jogador... O Rincon e o Paulo Robson. O Rincon tá... O canhoto geralmente, os gols deles são todos bonitos mesmo, porque a batida de bola deles, né, é diferente. Agora, apareceu o gol de falta do Robert aí. Por que não está pintando hoje com mais Qualidade, precisão, tá faltando com mais isso. quantidade? Inclusive o Lucas Os gols Lima. de falta, O próprio Robert, é Lucas falta de Lima. treinamento? O que está a bola Tem está que mais leve? treinar, Não? né? O que está vendo? Não, a bola a gente se adapta, né? Todo ano tem uma bola diferente, principalmente no Campeonato Paulista. É questão de treinamento, Treinamento. se adaptar o quanto antes na bola, na batida. O Negreiro sabe disso, e enfim. E aí você treinar, né? Tem que treinar a batida e chegar no jogo ter aquela frieza para encaixar. Realmente, ano passado eu não lembro de um gol de falta do Santos, não sei nem quem batia a falta no Santos. Ô, Robert, O Elano chegou, o Elano é um No primeiro belíssimo... semestre, porque ele foi embora para a E o China. Elano agora está de volta. O Ricardo Oliveira pega bem na Mas o bola. Elano Se o também próprio não. Lucas Ele- Lima se aprimorar, eu acredito Mas que ele também. não joga por cima, ele pega bem Sim, mas assim, no chute. eu não vejo, veja bem, não é no Santos. Aproveitamento. Eu não Aproveitamento. vejo só não no tem. Santos, Rincon, o Negreiros. É verdade. Todos os clubes do Brasil. geral. Você não tem aquele cobrador, aquele maestro. Tipo o Marcos Assunção. Exatamente. É verdade. É O por isso que eu- Lira, o Lira. Mas é que tá. Mas aí você vai lá em 78. Eu tô falando do chute. Eu digo, há quanto tempo você não tem um jogador que cobre bem falta? Um aproveitamento bom, né? O aproveitamento que o Que nem Robert- tinha o Zico, Nelinho. Você falou de treinar. Tem que treinar. Tanto Tem que treinar. porque o goleiro do São Paulo, chamado Rogério, O Rogério ele é atacante. Pronto. fruto Você de citou, O treinamento. que aconteceu com ele? Negreiros, Foi treinamento. Você citou, Acabou, você tem que citou treinar. Rogério Ceni, que se aposentou, um goleiro que tinha aí um, 600 e poucos de um gols. retrospecto enorme em cobranças de falta. Não, Paulo, e não ele era fez- jogador de linha. Não, assim, eu Mas sou treinador e assim, bola isso que eu ia parada falar. decide um jogo, assim, o jogo Mas tá eu ia falar encardido, isso. 0x0, tu pega a bola, falta, Marcos Assunção vai, caixa. Pô, isso faz uma diferença Porque monstruosa se no você jogo. treinar de duas faltas ali na grande contra área, Portuguesinho. uma entra. Esse jogo Ah, aí, é, Santos e a Português. bolinha. Olha que golaço. É isso aí. Era por cima, era por Lotado. baixo. E a gente está falando isso aí porque realmente estamos até pedindo, né, para os jogadores que estão fazendo a pré-temporada no CT Repelé. O Robert falou bem. É treinamento, gente. Tem que treinar faltas. Acabou o treinamento do Dorival Júnior, chama lá um dos 10 quatro goleiros. 10 olha, faltas por dia. Exato. Quantas vezes, quando terminava o treinamento aqui na Vila Belmiro, me recordo perfeitamente, a gente ficava na Vila Belmiro antes de começar o CT Repelé, né? Não só o Robert e outros jogadores. O próprio Baiano, quando vinha da base, treinava comigo. Treinava eu, o Baiano, o Marcos Assunção, quando veio do Rio Branco. E treinando falta. Agora, Robert, essa experiência de 6 meses como treinador na Flórida, você Na Califórnia. na Califórnia, desculpa, que tem a Copa Flórida, É, acaba Flórida confundindo até. E hoje tem jogo, né? Não, pois é, então eu queria saber do Robert o seguinte, que ele pegou tanto treinador, Muito. em quem você se espelhou? Inclusive, ontem eu tive a felicidade de falar com o Cabralzinho, pelo WhatsApp, tá na nada. Suécia. Está na Suécia o Cabral, né? Belíssimo treinador, uma pessoa espetacular. Em quem que um você abraço se pra ele. espelhou para ser hoje um treinador para passar a molecada? Pô, Paulo, eu tive tanta chance de... Tive o privilégio de ser treinado por grandes treinadores ao longo da minha carreira. Meu Deus do céu. Começar pelo Cabralzinho,
Vanderlei, Nelson Batista, próprio Parreira, Leão, Geninho, Leão. Tem muita gente boa aí, graças a Deus, e tentava pegar, guardar, né? Aquelas coisas boas de cada um e tentar colocar, claro, com a minha ótica que eu vejo futebol, o que eu entendo por bola, treinamento e estudando também, não paro de estudar, e para colocar isso no dia a dia do treinamento, né? E eu fui um privilegiado, viver dentro do futebol jogando, sabendo o que é perder um título, ganhar um título, perder um pênalti, dar um passe, saber a batida da bola. Isso aí ajuda muito, ajuda bastante. E, claro, com essa experiência de ter convivido com grandes treinadores, isso aí me ajuda muito. Então, Paulo, ele falou a verdade. Essas faltas, você ficar no campo e você bater pela batida, porque às vezes você bate na bola errado. Então, quando você tem um bom treinador, que ele está dizendo, um bom treinador que consegue enxergar, não é chegar lá, chutar 10 bolas fora, o cara, acerta, não é assim. Você tem que chegar, chamar o cara, falar, você está batendo do lado aí meio estranho, procura bater desse jeito. Pede apoio importante. Entendeu? Então isso aí depende muito do treinador. E vamos ficar aqui batendo. Chutou 5 bolas fora hoje em 10 dias, mas se você ficar 20 dias, você daqui a pouco Negreiros, tá aí chegando. é que tá. Mas de repente um jogador experiente aceita um conselho de um treinador, seja o treinador A, B, C, D, porque quando a gente fala o seguinte, o treinador tem que pedir para o atleta que está cobrando falta, que está cobrando errado. Mas se o cara é jovem, de repente o cara até aceita. Será que um cara experiente Mas aí aceita um treinador aí é que chegar, tá. Robert, você está batendo errado na bola? Mas ele está errado mesmo, a bola não é. Mas é que tá. A pergunta Mas que eu tô aí é dizendo... que tá, né? O Robert você tem entendeu. que Não, mas no caso do trabalhar com esses egos aí, que é um dos Esse é o métodos do problema. treinador, né? Pô, o Geninho conseguia tudo do atleta, mas aqui, Geninho era espetacular, o próprio Cabralzinho. Agora o Leão, quando chegava, sei o que, o cara ficava meio assim, tinha que fazer, mas... A mensagem não é essa, né? Mas cada um tem seu jeito Tem que de... saber chegar, como se diz na gíria. mas cada um tem seu jeito, cada um sabe Robert, Mas assim, tinha treinador que você olhava, pô, vamos jogar por ele, porque é um cara espetacular e tal, e dava certo. O Tim foi um grande craque, né? Eu não vi o Tim jogar. O Elba de Pádua, E eu peguei ele Tim. no Curitiba. Esse tipo de treinamento hoje, que hoje fala que é tudo novidade, né? Em 72 ele já fazia. E às vezes eu batia a minha faltinha, não era o meu forte, né? Pô, ele chegava e falava, Negreiros, mas tá batendo errado, o teu corpo, como o Robson falou, o posicionamento, o teu corpo tá errado. Ele era canhoto, ele chegava lá e velhinho, ela caía lá dentro. e a minha era por cima da trave. Deixa eu rapidamente aqui resumir como é que foi ontem as quartas de final da 47ª edição da Copa São Paulo Juniores. Tivemos 2 partidas. Começou à tarde o jogo envolvendo o Cruzeiro e o Sport. O Cruzeiro vencia por... venceu, né? o Cruzeiro, belo time. Nossa, o Cruzeiro tem um vencia atacante 2-0. O Sport diminuiu, ficou 2-1 a partida. O Cruzeiro carimbou, portanto, o passaporte para a semifinal. E à noite o Corinthians goleou 8 por 6-1. Também é um time maduro. Então, eu queria saber se o Podia Corinthians... dar 8, Se né? está pintando aí o campeão da Copinha, com essa goleada do Corinthians, o Eu Rincon. creio que provavelmente o Corinthians passa pelo Cruzeiro. E aí, do outro lado, São Paulo ou Flamengo. Então, Hoje tem Flamengo São também tem um Paulo... beleza. pode time. pintar uma final, Corinthians e São Flamengo Paulo. ou Corinthians e São Mas Paulo. eu acho que é Corinthians e São Paulo. Mas o Cruzeiro tem um 10 lá que é forte. Ano passado disputou uma bela copinha pelo Botafogo de Ribeirão Preto. O Cruzeiro comprou, o menino passou o ano todo lá no Cruzeiro, tá muito forte. Mete gol todo jogo, número 10. Bom, e temos o América Mineiro pegando o Bahia às 5 da tarde, aí repetindo na Arena Barueri com cobrança de ingressos, São Paulo e Flamengo, daí, portanto, teremos o duelo, né, dos Esse é o semifinalistas, clássico, né? Vamos torcer. Agora, como vocês disseram, Corinthians e São Paulo, imagina uma final Tão bem, tão bem. no dia de São Paulo, já com São Paulo e Rondonópolis, teve aquela violência em Mogi das Cruzes, e fico pensando no São Paulo e Corinthians no Pacaembu. Vamos para o intervalo. Muito bem, de volta para o segundo bloco do Radar Esportivo e a expectativa, portanto, é a volta do rei das pedaladas, o Robinho. Está se criando muita polêmica nas cercanias da Vila Belmiro. Aliás, amanhã tem reunião do Conselho Deliberativo, uma sessão extraordinária na Vila Belmiro para tratar de um assunto extremamente importante, né? Vai ter votação dos conselheiros para saber da auditoria de uma empresa que foi elaborada em 2014, se vai ter responsabilidades para o ex-presidente em exercício, que foi o doutor Dilo Rodrigues. Em aprovando aquilo que foi feito pela empresa através de uma auditoria,
O clube, através da sua diretoria, tem plenos direitos de entrar na justiça comum com o ex-gestor. Então é um assunto extremamente importante e todos também falam aí dessa possível volta do rei das pedaladas, o Robinho. Eu já disse que tem um investidor, esse investidor foi arrumado pelo Santos Futebol Clube, vai tentar custear um orçamento, um investimento de 5 milhões de reais na temporada. Então, a princípio, o contrato seria de 1 ano. O Santos pagaria 200 mil e o investidor mais 400 mil. Até aí, não está tendo problema. O problema são as garantias que o Robinho, através da sua assessoria, do seu empresário, está exigindo para a instituição. Eu não quero aqui criar polêmica. Eu acho que quando uma pessoa deve para alguém, tem que cumprir, mesmo que possa parcelar. Na ida do Robinho para a China, o Santos devia realmente um dinheiro ao Robinho. Eu posso dizer o seguinte, que o Santos ainda deve. Não sei o valor exato. Então, Rincon, Negreiros, Robert está aqui, que foi jogador, e o telespectador é inteligente. Muita gente pega uma metralhadora e tenta fuzilar o Robinho ou qualquer jogador. Quando as pessoas falam que quer garantia, é justamente uma pendência que existe e você quer tentar ter uma retaguarda para poder jogar tranquilo. Quando acontecer o que aconteceu, né? Você vai acumular. Você vai acumular. Então, o medo do Robinho e dos seus assessores é que possa acumular uma dívida que já existe. Quando eu disse aqui que existem algumas cláusulas, que ele quer um número X de camisas por mês, um camarote que envolve empresários, amigos, família, assessores, né? E por aí fora, são algumas garantias, tá certo? Do que você tem dependência no passado. Mas esse é o de menos, né? É o de menos. O Aquilo problema é a que o Negreiros grana. falou, tá sobrando camarote lá no fundo do gol, lá? Não tá sobrando? Não. Isso seria. Não estão pedindo para Isso tirar? seria uma espécie, sabe de quê, Rincon? De juros, um camarote. Camisa seria os juros daquilo que foi no Ô, passado. Paulo, você- O problema todo está aí. Você comentou bem, porque às vezes nós estamos falando do Robinho, né? E as pessoas não sabe- estão e Não explicando. sabe o que você falou. Você falou o quê? Que o Santos ficou ainda devendo alguma coisa. Ele Exatamente. já foi e já voltou. Eu posso estar equivocado. Às vezes as pessoas Eu começam posso estar a falar equivocado. sem saber o que O está Rincon vai falando. até me lembrar, a gente falava isso até pela Rádio Guarujá na época, a dívida girava em torno de 3 milhões. Você lembra disso? E não era só a dívida do ano passado, hein? Deixar bem claro isso. Era uma dívida, É porque ele ganhava mais, né? exatamente, né? Que já vinha de 2014, E ainda está aí essa dívida, né? tá certo? Hein, Paulo? Essa dívida está. Parte Na da outra- dívida. Na outra gestão. Exatamente. Então ele tem. Então, ele tem houve suas parte de razões. 2014, houve parte de 2015. Foi isso que aconteceu. Então, o presidente Modesto Roma, que entrou em janeiro do ano passado, ele tentou pagar certas coisas, também não conseguiu. Então, ficou uma parte pendente de 2014. E é isso que o Robinho está pleiteando. Ele quer garantia dessa pendência que o clube tem ao jogador. Às vezes o torcedor não sabe dessa história, então já vai culpando o Robinho, né? Exatamente. E a história, eu acho que nesse ponto eu acho que ele está Na certo. contrapartida aí já tem gente falando que deve haver o acordo e que provavelmente na terça-feira, dia 26, né? Terça-feira. Seria o unir útil ao agradável. O dia da camisa, né? Aliás, você está falando da camisa? O Apresenta logo tudo. Apresenta não, a camisa com o camisa. Robinho. Já eu vou apresentar as camisas da capa. Porque já vazou nas redes sociais. Vazou. Vai ser dia 26 o lançamento e tudo levava a crer que o Robinho acertando até sexta-feira, por que não? Pode acontecer do Robinho estar nessa apresentação do novo uniforme. Ô Robert, você jogou com o Robinho. Muita gente às vezes fala certas coisas e a gente até ouve, aceita, cada um tem a sua opinião. O que o Robinho representa para um grupo de futebol? Pô, seria muito importante o retorno dele, porque é um ídolo, tá em forma ainda, pode jogar, pode dar muita bola aí para essa galera. Um peso também, o adversário olhar, tem Robinho, tem Lucas Lima, tem Ricardo Oliveira, o Gabigol voando. Então, isso dá um respeito, né? E Dentro sabe de campo, isso é jogar, né? importante. Sabe jogar, né? Sabe jogar bola, a experiência necessária que o Santos precisa. A gente comentou, você comentou de 2002, eu tinha 30 anos na época, cheio de garoto ali, então é importante ter um atleta
de experiência no grupo. E, pô, o que ele representa para a torcida, para o clube, com certeza vai gerar muito mais receita com o Robinho aqui. Então, e o Dorival, com certeza, está doido para que ele venha logo, porque haja esse acerto. E vai ser bom para todo mundo. Mais um ponto importante, o Santos pode perder mais jogadores no meio do ano. Então, na sequência, para o Campeonato Brasileiro, o Robinho vai ser um jogador muito importante para aglutinar o trabalho que ele fez em 2015. E ontem nós tocamos Então vai ser muito importante. Nós tocamos no assunto importante do Giovânio. Que tá essa novela do Giovânio, que praticamente um garoto novo, foi acertado o salário com o rapaz, né, para ir embora para a China. Eu não gosto de entrar em número, o jogador recebe aquilo, mas ontem até o Passarinho tocava no assunto aqui, 121 mil reais que o rapaz ganha hoje. Oferecer R$1 milhão por mês, né? É complicado. Só que a proposta que chegou é 11 milhões de euros para o Santos. Então o Santos tem 35% desse valor, que daria mais ou menos... 4 milhões e pouco de euros, dá 17 milhões de reais. 17 milhões e meio de reais, que seria para o Santos Futebol Clube. Já pagava essa Então, mas eu penso que é pouco. Não, mas então, Rincon, independente disso, em acertando com o Robinho, vamos citar o exemplo do Marquinhos Gabriel, que ganhou a posição no passado do Giovânio. O Giovânio era banco. Não é bem que ele ganhou, né? Sim, ele ganhou. O Giovânio teve contusão, E aí não ele ganhou. voltou, não tinha ritmo de Não, jogo. o time veio bem, o Tudo time bem, o estava Marquinhos bem. Gabriel. Deu liga com o Marquinhos Gabriel. Claro, o Marquinhos aproveitou deu a espaço. O Dorival é oportunidade. inteligente, ele vê o negócio tá dando Ele resultado. aproveitou o espaço. Você não tem o Marquinhos Gabriel hoje. O Robinho acertando. Mas qual é a garantia pergunta- que o Giovânio vai ser titular? Não, mas- É aquilo que eu falei no início aqui. Então teria que ter um plano de carreira para o Giovânio ser titular também. O Rincon, Você tiraria quem Que hoje? fizeram com o Lucas Lima. Porque senão, Mas o Robinho que vai acertando, acontecer? o Robinho acertando, quando o Robinho quem estava você na sacaria Vila, do não, time? Quando o Robinho Tem estava na Renatinho Vila, pegando ainda. o reserva era o Gabriel. Inclusive o pai do Gabriel reclamava muito que ele quase não entrava. O reserva era o Gabriel, que inclusive não fez a pré-temporada porque estava na seleção. Então o ataque era Giovânio, Ricardo Oliveira e Robinho. E o Gabriel chegou a jogar até no meio de campo como meia, no lugar do Lucas Lima. Isso. Bom, a nossa produção, nosso 007, o William Correia, está trazendo aí o que está rolando nas redes sociais. Né? Então, bota na tela como vai ficar a nova camisa do Santos para a temporada. Falei Marquinhos Gabriel, o Gabriel Barbosa e o Ricardo Oliveira já até pousaram. Então, essas duas camisas aí, essa a de branca, baixo ali é novidade mesmo, né? novidade. 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 Né? Aliás, Essa eu lista posso... no meio, Lista né? única, né, no meio. Eu posso estar equivocado, mas essa camisa 2, a listrada, lá atrás, não sei se foi nos anos 50, o Negreiros não estava, nos anos 60 acho que não tinha essa Tinha camisa. 4 anos. Não, essa camisa não tinha, nos anos 60. Você vestiu a camisa Não, assim? não, nessa aí então não. lá para trás, teve alguma réplica, independente do Santos, quando saiu como Concórdia, depois veio como Santos Futebol Clube, no início, teve uma camisa semelhante a essa que está sendo colocada em prática pela nova diretoria. É isso, William? E as Então costas? é uma réplica. E É as uma costas da réplica. camisa? É uma réplica. Os A princípio, números, essas coisas. as redes sociais. E as costas? Né? Mas é que tá. As Tem a redes faixa sociais preta lá? Eu colocaram. creio que não, porque tem um número, né? Tem um número. Tem um número. Mas a princípio, eu acho que nós estamos já passando, né? Como é que vai ficar a camisa do Santos Futebol Clube? E segundo informações extraoficiais, essa camisa será vendida a 290 em alguma coisa? 300? 300 reais. Quase 300 reais. Tá baratinho, né? Não, vai ter outras camisas. Baratinha, pô, Vão ter Giovânio outras vai ganhar 1 camisas, milhão. Sim, outros vão ter preços outros divulgando preços. também. Camisa 180 a 200. Eu já de ouvi falar de agasalho. 180 a 200. Estou sabendo o calção. Quer dizer, o Santos vai explorar essa situação. Eu queria saber justamente de você, Robert, lá nos Estados Unidos, você teve algum conhecimento de algum clube que explora os artigos esportivos? Não, a maioria. Lá o marketing, eles exploram ao máximo isso e é importante, isso é um faturamento importante para o clube, venda de camisa, venda de artigos esportivos. E, enfim, Santos com certeza com esse novo acordo, pelo que eu li, pelo que está se falando aí, vai ser um dos melhores acordos para o Santos em relação à venda de material. Parece que a venda, o total das vendas vai ser voltada toda para o Santos Futebol Clube. Então, Ô, Robert, aí que entra o Robinho que vocês quis dizer. Robinho, aí que entra o Gabigol, Robinho em tem o cima Elano, dessas tem o camisas. Renatinho. Entendeu? O importante é ter ídolo no clube para as camisas serem vendidas. Não, Tem segundo o Ricardo Oliveira, presidente Modesto Roma só Júnior, pro Lucas ganha Lima. 5 vezes mais. 50 mil pedidos já foram feitos. Aí o Santos ganha cada camisa 5 vezes mais. Então, vamos supor, ganhava R$11, ganha R$55. 5 vezes mais. Isso aí ajuda Por a camisa. pagar as contas e, pô, fundamental.
Bom, vamos aguardar, portanto, esse lançamento do Mas novo acho que é melhor uniforme. ganhar título, viu? Tudo ajuda, né, Negreiro? Veja bem, Negreiros, para você ganhar um Mas o título... Dorival falou que não, que o importante é jogar bonito, futebol, Não, arte. não, Nós não, questionamos ontem. Não, mas veja Aliás, bem... é um assunto para a gente discutir. Sim, mas eu acho que quando o Dorival toca no assunto para jogar bonito, é que você consegue Ganhar título sobre motivação isso, né? para chegar a um título. Não adianta você estar jogando mal, porque o torcedor também não vai se incentivar. Você está jogando mal e está ganhando. O Oswaldo Oliveira era assim. Mas E eu não você não lembro gostava do do Oswaldo. Santos. O Santos começou Ganhar jogando, título sem e não jogar jogava bem, bonito, não não. empolgava, Dorival não emplacava. Dorival falou o que o Oswaldo fazia. Vamos jogar bonito, futebol, arte, independente do resultado. Questiono, ontem fiz o comentário lá na rádio. Discordo, inclusive em Copas do Mundo, isso aí está cheio de exemplo. A Alemanha foi campeão contra a Holanda era futebol mágico, não foi campeão do mundo. Então isso é papo Nós, furado. 82 o também. torcedor quer título, quer ser campeão brasileiro. É só pegar os últimos 10 anos, Mas o assim, Santos disputou 9 títulos 9 de títulos. Campeonato Mas Paulista. esses títulos que- Foi campeão em 6. Esse E sempre modelo, jogando bonito. esse modelo de futebol, exatamente, não não- serve para ser campeão brasileiro. Ô, Ricom, então, mas quem o- dirige o futebol e administra tem que pegar um modelo do Corinthians, do Cruzeiro. Não, mas o Não é Corinthians- da cabeça desse pessoal DNA ofensivo, isso é papo furado. Então o Dorival já começa errado. Mas Minha o Corinthians foi um time que fez de 13 a 14, 15 partidas invictas jogando feio. Era um Exatamente, azerinho, exatamente. era 1-0. Então, se não mas tiver hoje o Corinthians não joga Futebol assim. moderno, se O Corinthians não hoje tiver mudou equilíbrio, a maneira de o jogar. Robert sabe disso, se não tiver equilíbrio, defesa, meio de campo e ataque, Sim. não ganha grandes campeonatos fortes, como o Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, porque a Copa do Brasil é muito mais difícil Precisa do ter que o quê? é. Não ganha porque você não tem regularidade. E você não ganha. Não adianta ter Robinho. o ano passado- Então, o Neymar Santos- passou aqui. O ano passado o Santos Não é o melhor jogador do mundo? O Santos Passou teve, aqui. o Santos teve Santos uma foi campeão vitória, paulista, né? uma vitória fora de casa no Brasileirão, que foi contra o Cruzeiro em Belo Horizonte. É, isso aí pesou muito. Tá, No vamos aguardar. brasileiro, no brasileiro. No Mas teve brasileiro. uma arrancada muito boa com o Dorival no segundo turno. Ô, Robert, Sim. pela, A despeito de ter ganho mas só pela- jogava na uma Vila. fora. Só pela jogava na campanha, Vila. mas pela Mas nem campanha, jogava isso na Vila mas antes. pela campanha, Campanha que o Santos, pífia, campanha pífia. pela campanha que o Santos fez, foi uma pena ele não participou dessa do Libertadores. Brasileirão, podia ficar em quarto, como a Copa jogar, ali houve um Faltou- erro de... Perdeu Pelas a Copa próprias do dificuldades Brasil. do clube. Faltou Perdeu a elenco no- Copa do Brasil porque não tinha um time Eu equilibrado. vou ser bem franco. Substituiu mal. eu acho o confiou seguinte, em jogador errado. Eu acho que desde o início da temporada ano passado, eu não vou dizer aqui a maioria da imprensa brasileira, mas muitos torcedores estavam apostando que o Santos ia cair. Bom, mas aí Não, também- isso aí- Olha um pouquinho. não, é mas mentira? é verdade É mesmo. Aí já mentira? é Eu papo tava lá nos furado. Estados Unidos, eu li. É mentira, Robert. Tu Verdade, neguei. verdade. A maioria Aqui apostava. mesmo, Vai aqui mesmo. Você não cair, entende vai nada de cair, futebol. vai cair, Mas vai aqui cair. mesmo, aqui De mesmo. repente perde a Copa do Brasil pro Palmeiras, fica na sétima posição do Brasileirão, correto? Foi sétimo lugar? 3 pontinhos aí de diferença. E aí- Quase chegou na Libertadores. E quase, Isso. se tivesse Pelo um pouco brasileiro. mais de organização e projeto, chegaria no G4 do Mas Brasileirão. chegou pela ruindade do campeonato, Paulo. Tudo o São bem. Paulo caiu no Tudo colo. bem. Mas o Santos O quarto jogou lugar bem, do São Paulo caiu no colo por quê? Pela incompetência do Santos jogando até Tudo na bem. Vila Belmiro, que O perdeu projeto, ponto. o planejamento que Incompetência do Palmeiras também, com aquilo que o Palmeiras gastou. Por isso que eu sou contra falar que o Palmeiras mereceu a Copa do Brasil. Mereceu onde? O Palmeiras foi favorecido pela arbitragem contra o Fluminense. Não era nem para ter passado pelo Fluminense. O Santos jogou mal contra o Palmeiras os dois jogos. Na Vila Belmiro, que botou o seu Nilson, que nem deveria sentar no banco. O seu Dorival Júnior apostando em Werley e Valência, como ele começa agora, achando que o Werley deveria continuar. Nós fizemos Então, são 15 erros partidas sucessivos. invictas com isso São tudo, erros Ricão. sucessivos. Então, para ser campeão brasileiro, começa pelo técnico. Começa pelo técnico. Qual é o currículo do Dorival Júnior? Mas, Ricão, nós fizemos Mas você tá 15 duvidando do O que ele partidas. ganhou, para mim, não é técnico para ser campeão Eu já brasileiro. discordo de você. Eu acho que o Não Dorival, é técnico para ser campeão brasileiro Eu acho que o de Dorival ponta e de campeonato e de ponto corrido. Que não ele é. errou. Ricão, nós Que ele fizemos, errou, nós fizemos, errou. nós fizemos 13 partidas invictas. Não é. Pô, como é que não é, E em Ricão? 2011 saiu, o Ô, Santos Ricão, só foi... você já derrubou o Oswaldo Oliveira, Santos- agora você quer derrubar o Dorival Júnior? Eu vou pro intervalo e volto já. Segura aí. Muito bem, de volta para o último bloco do Radar Esportivo, o torcedor interagindo, bota na tela a nossa enquete do Radar. A enquete vem em encontro no Paulistão de 2016, vai começar dia 30, às 5 da tarde, na Vila Belmiro, Santos São Bernardo. Neste sábado, amistoso, primeiro jogo oficial do Santos Futebol Clube, terá
ingressos, os portões evidentemente serão cobrados, ingressos lá em Salvador, Bahia e Santos, com transmissão pela Rádio Guarujá. Estaremos transmitindo esse jogo no AM 1550, já a partir das 18h30. Qual o clube que mais se preparou para o Paulistão de 2016? O que vem melhor se preparando? Enfim, mande seu e-mail, gastando mais, programa né, @radaresportivo.com.br e também pelo telefone 3014 2341. O torcedor corre todas as sextas, concorre ao prêmio do Radar Esportivo, primeiro a camisa do Santos, do antigo fornecedor, a camisa branca, a camisa número 1, é um presente do Departamento de Comunicação e de Marketing do clube. O segundo prêmio vale o lindo relógio social do Radar Esportivo, que tem a marca do Cantinho dos Relógios, lá na rua Carvalho de Mendonça, entre a rua Amazonas e a rua Paraná. Lá você tem o Vanderlei aguardando a sua visita para conhecer relógios nacionais importados e troca-se pulseiras e baterias 100% de garantia. E com ele está o Guilherme, seu filho, comandando o Cantinho da Informática. Está aí o fone do Radar Esportivo para você, o fone estéreo, e o Cantinho da Informática atende a sua residência, a sua empresa, para tirar aquele bendito vírus do seu computador. Está com problema no seu netbook, no seu notebook? Passe lá no Cantinho da Informática, tem toda a linha também, a linha de acessórios do Cantinho da Informática. Nós temos aqui muitos e-mails. Mas vamos continuar o raciocínio aqui que eu não terminei. Mas você quer o quê? Quando chegou na final, machucou o David Braz. Ele vai e me coloca o Erlen. Machuca o volante, ele tinha o Alisson e o Giovani no banco. O Alisson e o Giovani é um jogador para decidir naquele jogo, tinha que jogar os dois. Ele vai e me improvisa, com 6 volantes no elenco, ele improvisa o Paulo Ricardo. Entrou o Paulo Ricardo, falta gol do Palmeiras, que foi o segundo gol. Então, um sucessivo número de erros do seu Dorival Júnior, inclusive no planejamento do Campeonato Brasileiro. Então, aí começa a diferença. O diferencial, e o Robert sabe disso, começa no comando técnico de quem enxerga o jogo. E vou mais, quando o Gabriel sentiu a coxa, ele ia botar o Nilson, pasme, ele ia botar o Nilson. Se entra o Rafael Longini aqui, que ele não gosta do Rafael Longini, que faz gol em todo jogo, até no treino fez 2 gols, teria feito aquele gol. Até o Stefano Yuri teria feito aquele gol. Então, treinador que não sabe planejar, não sabe avaliar jogador, não é treinador de ponta. Não é treinador para ganhar. O treinador por Rincon. Quem é? É o Tite, Vanderlei Luxemburgo. A história do Santos. Os últimos 2 grandes... Quem você quer na vida? Repita pra mim. Filipão. Não. Perdeu de 7 a 1. Quem você quer na vida? Eu escutei errado aqui, não. Eu escutei errado aqui, não. Pelo amor de Deus. Vai atrás do André Belezinha. Deixa eu falar. Os últimos grandes treinadores Vai atrás do Tabata. Que quebraram o tabu aqui foi Leão e Vanderlei Luxemburgo. Campeão brasileiro. Vanderlei Luxemburgo em 2004. A melhor campanha depois disso, Vanderlei Luxemburgo em 2007. Como é que ele saiu do Santos? Foi vice-campeão brasileiro. Como é que ele saiu do Santos? Então, meu amigo, você tem que ter tarimba, tem que ter comando e tem que ter currículo. O Dorival Júnior não tem currículo para isso. Bom, eu já discordo com você. Eu acho que o Dorival Júnior foi campeão da Copa do Brasil, foi campeão paulista. Pegou a Vitória da Bahia e perdeu lá. Porque com aquele time que ele tinha na mão, não teria ganho nem a Copa do Brasil. Ele eu acho que o Rincon quer derrubar o Dorival. E perdeu pro Santo André. Não foi o Santo André? Foi o Santo André. No Pacaembu, e quase perdeu o Campeonato Paulista também. Mas, Rincon, um treinador que faz 13, então 15... é fraco. Ô, Negreiro. Um treinador que faz 13, 15 partidas invictas não pode ser fraco. E ele queria o Erlen no Santos aí. Opinião. A gente não discute. Cada um tem a sua opinião. Democraticamente, cada um tem a sua opinião. Que é o Filipão. Né? Não, eu acho que cada um tem a sua opinião. Eu acho que o Dorival Júnior errou em várias partidas, mexeu errado. Não vou discutir. Agora, tirar realmente o valor dele, eu não vou tirar. Mas todos os treinadores são assim. Todos tirando o valor todos. Dele. Todos. Você acha que ele mexe errado com quem quer? Brasileiro. Pois ele é. não tem currículo para isso. Vamos aguardar. Para mim, eu acho o Tite. Se eu pudesse escolher, eu investiria no Agora. Quando ele fazia aqueles jogos todo errado, com 15 caras atrás... Se você não tem dinheiro para poder pagar nem o Robinho 100%, só a gente não pode pensar em treinador, hoje, top, se é que podemos dizer, qual o clube hoje que está bancando um treinador forte no futebol brasileiro? E quem é esse a não ser o Corinthians. Não, a não ser o Corinthians. São os argentinos aí que estão... O Muricy, parece que o Flamengo agora aceitou pagar 700 mil para o Muricy Ramalho. Será que vai aguentar? Será que o futebol brasileiro tem que ficar pagando 700, 1 milhão com o treinador? Foi técnico do Santos. O Santos só foi campeão da Libertadores por causa do Muricy. Correto. Porque ele chegou e acertou o meio de campo, porque o time jogava a Deus dará, vamos atacar. Ô, Robson, se viu o Guardiola aqui, o Rincon derruba. O Giovani de Oliveira do Campo Grande. Robert, você está treinando em algum clube
Você já tem proposta no futebol brasileiro? Com relação à enquete, o Santos, para mim, é o que está se preparando melhor. É a opinião do Giovani, lá do Campo Grande. Não. Eu recebi uma proposta do Naviraense. Na realidade, foi interesse, o presidente me ligou, eu aceitei a proposta, só que ele não mandou a proposta depois, o contrato, passagem, essas coisas. 4 dias depois, ele renunciou à presidência do clube. Então, E o campeonato lá é forte. o campeonato viu? sul-mato grossense, bom. primeira divisão. Por isso que eu estou aqui ainda, estou aguardando. Tem muita ligação, tem muito interesse, mas proposta concreta ainda não Mas chegou ainda. pretende voltar se não Não, se não acontecer tiver nada. proposta Se não tiver, estou aguardando, estou dando um tempo aqui em Santos, né? E resolvendo as coisinhas aqui, vendo os amigos, resolvendo a questão do meu filho aqui no Santos. E vai acabar o contrato de formação agora dia 30. Ele está no Sub-23, Robert. Sub-23 com o Cleiton, parece que vão Para quem fazer não um conhece o contrato filho do profissional. Robert, qual o nome do filho O do Robert? Patrick, atacante. O Patrick, É um atacante. Patrick lateral esquerdo. O meu é o atacante, canhoto, forte, vai para cima. E estou resolvendo essas questões e até o final de fevereiro, se não acontecer nada aqui no Brasil, provavelmente eu volto para os As Estados Unidos. oportunidades aparecem, como apareceu pro David agora. É Eu verdade. não O esperava. Aloysio, o Aloysio foi lá para verdade. Papai Natal. O Narciso? Foi para o ABC de Pode ser. Natal? E o Aloysio já está No lá. América de no Natal. América. Né? O Fortunato do Campo Grande. Um abraço aos amigos do Radar Esportivo, parabéns ao Robert. Me lembro perfeitamente do gol que ele marcou na vida, que driblou todo mundo. Foi da placa. Jogou bem o Contra o Rio Branco de Americano. Fortunato aí que está não falando, lembrava foi um que era grande jogador de várzea. Com relação à enquete, ele acha que o Santos está se preparando melhor para o Paulistão. Ele coloca o seguinte aqui, a molecada na Taça São Paulo Juniores manda todo mundo embora. Ele está se referindo aqui ao Santos. Olha o Rincon aí. Ao Santos. Olha o Rincon aí. Ao Santos. Fortunato Não é assim Rincon. também, não. Acho que, parece que teve uma troca de treinador. E também de E jogadores. o cara chega Não, até tem conhecer. jogadores novos, de 17, Vieram 18. jogadores novos. Não é um time que nem o Corinthians, que prepara. O Corinthians prepara para ser campeão. Quantos subiram para o time principal do diferente. Santos? Não, realmente, o do ano importante passado? é isso. Não, subiram O muito. importante é isso. É entre safra, é o que o Robert falou. Então, acho que qualquer treinador teria dificuldade. Porque você tem Com que, certeza. Porque ou você vai buscar jogador já ali próximo, 19, 20, mais tarimbado, Tarimbado, com né? mais físico, ou então Faz você diferença sobe o Quantos subiram juvenil. e E quantos foi isso que estão fizeram. jogando? O Bruno Amorim, do Gonzaga, capitão. O Robinho vem ou não vem? Vem, o Robinho já chegou. Tá, e já falou Já que veio não quer do voltar. Barretos. tá O jogando- Robinho do Barretos. Jogando futebol ali. Que agora. Não, Robinho do Barretos. Quando você falou Barreto, dei a eu pensava notícia. que Mas fosse por que que não Barreto. chama Eu falei, Robson? Desculpa, o Barreiros. Não, é Barreto. Barretos. Me confunde, né? Eu que pensei que fosse Pelo o Barreiro. amor Eu falei, de Barreiro? Deus, cara. Mas por que é Guilherme, não é Guilherme? É Robson, não é Robson? Não, é Robinho. Robinho. Ele é conhecido como Robinho, é a revelação e foi emprestado para o Rio Preto ano passado. Esse rapaz era a grande sensação Mas vai jogar como Guilherme, não é? com o Sub-23. Vai jogar como Guilherme, Mas por que Guilherme? porque Então, a diretoria pediu para mudar. porque Mas não, o nome Robson? dele é Guilherme. Se você é Robinho, é Robson. É Robinho. Não entendeu nada. Agora Robson deve é ser melhor. Robson Ah, Guilherme. só Mas se o o Rin- Robinho o é Rincon- apelido mas o de, Rin- de jogador Pode parecido ser. com Eu o não Robinho. tenho a ficha técnica Porque do o rapaz. outro Robinho que está no Palmeiras É. foi chamado de Robson aqui na Eu Vila lembro. Belmiro. Exatamente. Melhor Robson do que Esse Guilherme, né? Robinho que vem do Barretos. Barreto. Eu brinquei com você de Barreiros, porque eu joguei no Eu Barreiros. sei, você me falei, confundiu. Do Barretos, Deve que vai ser. disputar a Série 2, era o principal jogador desse time. Deve ser o estilo de Segunda-feira agora, o Santos acertou para esse rapaz vir para o Sub-23. Só que em vez de ser chamado de Robinho, vai ser chamado de Guilherme. Ponto. Com relação ao Robinho, rei das pedaladas, eu acho que acerta com o Santos. Eu acho que acerta. Quando ele está pedindo garantias, são garantias de pendências que o clube tem com o atleta. Esse contrato pode de um ano, dois, Um três, um ano. Um ano. 32 vai para 33, Um ano. né? Um ano. Ele não quer sair do Brasil, a esposa não quer, a família não quer. Ele já declarou que não joga em outro clube no Brasil que não seja o Santos. Então ele está fazendo de tudo para se acertar com o Santos. Exatamente. Mas o Então, Robinho, como jogador. é questão que de ele sentar e conversar, porque o Santos, como o Robert falou, vai precisar do Robinho na sequência, até para o Campeonato Se o Robinho Brasileiro. quiser ficar fisicamente, quem tem 32 anos hoje, Robson, Mas ele dá para jogar. Se tiver fisicamente, Santos cuidar tem um bem, departamento ele vai jogar mais dois, Eu três já anos. disse aqui, eu já disse aqui. Fisicamente, ele vai longe. Eu não vejo o Robinho atuando em outro clube do futebol brasileiro contra o Santos. Eu não consigo ver. É, e É você complicado. falou. Não consigo ver. Você falou do Robinho sair como atacante. De repente o Lucas Lima você recebe uma proposta, sai em junho, o Robinho pode fazer um meio de E campo. Giovanni já vai embora Ele mesmo. pode ser opção. Bom, o Bruno Amorim diz o seguinte, capitão, em com relação ao zagueiro, o Santos está atrás de um zagueiro, realmente. O
Santos está atrás de um zagueiro. Vamos Faz tempo, aguardar. né? Mas não tem, Faz na, tempo, né? não tem na praça, né? Ah, não Faz tem. tempo. Tá todo mundo atrás de procurar. Não tem zagueiro no futebol brasileiro, né, Pedro? Não tem. Tem. Não Foi tem. atrás do Mas Rio. como não tem? Como não tem? Do Lugano. Você tem um Tem. monte, Todo mundo contratou zagueiro? Só o Santos o ficou Santos tem um olhando. monte de Tem olheiros. zagueiro, mas tem que procurar O Santos tem direitinho. um monte de olheiros. Não é possível que não verdade. traga um Cadê esses zagueiro, meu Deus. zagueiros aí? O Thiago Heleno foi para o Atlético O Palmeiras Paraná. foi atrás do Hidro da Sena. O Porra. Wilson foi para o Corinthians. Tem que Bom. buscar. O Roger Carvalho foi redescoberto pela Sociedade Esportiva Olha aqui, Palmeiras. Estão jogando aonde? O Bruno está dizendo o seguinte: capitão, estou fazendo aniversário, mande um abraço, sou seu fã. Você é um exemplo, guerreiro, profissional. Muito obrigado, Bruno. E já dei um abraço para você no Facebook hoje de Parabéns, manhã, né? Bruno, parabéns. Grande abraço ao Bruno, que está sempre nos assistindo e sempre nos ouvindo, né? Acima de tudo. O Júlio Abreu, do BNH da Aparecida. Negreiros, você está acreditando no Santos esse ano? Que posição falta para o Peixe contratar? Com relação à enquete, eu acho que o Palmeiras está se preparando melhor para o Paulistão. Bom, além de zagueiro, Não, o Palmeiras está gastando mais do que os outros. Agora, bastante. Dos se 8. vai bem é outra Se vai coisa, dar liga né? ou não, Não, essa coisa. dos 8 jogadores que o Palmeiras contratou, só um é titular agora. Então, No início da temporada e hoje Agora, tem amistoso. Sabe quem é? Edu Dracena. Então, O Robert, resto vai disputar a o posição. Santos precisa arrumar a Mas Jean é bom cozinha, jogador. aquela, Jean a volante, meiuca do Tá chegando Santos. agora. o zagueiro. Quatro zagueiros e back central. O Santos tem que ter ali uma base de uns 2 ou 3 campeonatos que vem por aí, é Copa Mas Brasil, deixa é eu- Brasileirão. Me responda uma coisa, O Santos você. precisa de 2 Me zagueiros. responde uma coisa. David Braz e o Gustavo. O Santos está muito bem servido Falta na zaga. mais dois. Mas tá Mas machucado, Não, David como Braz. titular, estou Não, falando. só, mas e aí? Não, Falta mais 2. pelo amor de Deus, vou repetir. Tá bom, tá bom. David Braz e o Gustavo Ah. são os 2 titulares. O Santos precisa trazer alguém para ser titular. Bom, mas tem que ser também, porque não tem O outro. David tem, Braz está tem. machucado, parece que não vai estrear. Tem, Paulo, tem. Tem Vai que ser ser trazer um- só em março. Só em março. Esses Então dois vai ter que trazer jogadores, um pra esses dois jogar. jogadores que o Santos que Então o Santos correndo precisa atrás. de um zagueiro titular. Experiente, Não, mas bom. todo exatamente. zagueiro- Ô, O Santos Paulo. precisa de um zagueiro titular. O Peraí. Paulo tem É razão. isso que eu estou dizendo. Faz tempo. Mas já. pelo A amor de pergunta Deus, que eu estou como dizendo é é o que você seguinte. vai trazer um jogador se não pensa que ele vai ser titular? Então não traz. Todo que Não, vem mas tem que ser jogador titular. Que você, não, mas tem jogador Tem que, que você ser aposta, titular. ele que você vem como novo. Ô, pra dar ô chance. Negreiros, você tem 28 Pô, você tá jogadores para apostando. escrever no Paulistão. Ó, são 5 zagueiros. São 28 Por isso jogadores. tem que trazer o titular. São 28 jogadores. Não confio no Gilbal. O Paulo Ricardo, quando entrou, entra mal. É lento, não tem tempo de bola. E aí querem botar o garoto para jogar de volante. Não, essa é a realidade. Aí inventaram agora um tal de Lucas Veríssimo que ninguém viu jogar. É uma aposta, é isso que eu estou falando. Então Eu, vai buscar graças a Deus, aposta não estou como- jogando agora. O Ainda Nação bem que eu não tô tá jogando correndo. agora, hein? Só Se você tem tá 2 jogando- zagueiros. Só- O Lucas só tem 2 Veríssimo zagueiros, é o cara. Lucão, já teve até aqui ano passado e estava nos juniores o ano passado. Né? Agora, é uma Mas é aposta. verde, como é que vai apostar no uma aposta, garoto? É uma aposta. Robert está dizendo o senhor Noel Ramos, Zé Menino, está mandando um abraço a toda a equipe, feliz 2016. Robert, se você acha que o Santos está preparado já para o Paulistão, o Robinho tem que vir logo. Acho que sim. Ele faz falta ao Santos Futebol Clube. Não, a base permaneceu, então o Santos é para mim, um dos favoritos, porque já tem um time, já praticamente não perdeu ninguém. A base continua a mesma, e se vier o Robinho e mais o zagueiro, com certeza vai ficar completo. Ô Paulo, só para responder para o menino que mandou, Paulista, né? um miolo. 4 zagueiros no back central tem que, o Santos tem que procurar. Beleza. O José Fernandes, da Vila Belmiro. É o Zé Fernandes que tá ligado? Zé Roberto? É isso? Puxa, grande abraço, meu irmão. Grande Zé Roberto. Puxa vida, sabe quem é o Zé Roberto? Filho do Dom Toninho. Ele está Zé, perguntando para grande você Zé, grande o que Zé. você achava do Antoninho Fernandes como treinador. Nossa, mãe do céu. É o pai de Zé Roberto. O Antônio Fernandes foi meu treinador. E foi o melhor meia. Você pergunta aí, melhor meia. Então, o que acontece? Esse era um que você ia bater uma falta, ele falava, olha, tá errado. Ele ia lá, batia, dava certo. Esse foi um bom treinador. Muito bem, estava dizendo que na enquete o Santos está se preparando melhor para o Paulistão. Obrigado, meu amigo Zé Roberto. E Um abraço, a Juliana Justo da Silva, do Cachapuã, lá em São Vicente. Capitão, parabéns, estávamos com saudade do Radar Esportivo no almoço. Não tem páreo para ninguém. Obrigado. O Giovânio vai embora. Vou trazer um zagueiro. Vai trazer um zagueiro? Robinho, vem logo. Robert, sou seu fã. E a enquete, o Santos Futebol Clube está se preparando melhor. Portanto, está aí o recado da torcedora. Robert, volte mais vezes aqui. Obrigado. E sorte para você. Vou torcer para você ficar no futebol brasileiro. Tomara, vamos O ver. David deu certo, está no Cruzeiro já. Né? Valeu, um grande abraço, Paulo, um abraço aí ao Rincon, Negreiros, um abraço para os amigos do Radar Esportivo. Obrigado, Robert. Obrigado, Luiz Rincon, o polêmico. Eu não respondi. Ninguém está se preparando bem e o São Paulo, pelo amor de Deus, hein? Tá aí. São Paulo, todas as besteiras que tinha que fazer, que na história foi exemplo em administração,
Contrata agora Lugano e Bateu Mena. o carimbo? O Mena, pelo amor de Deus, cara. Obrigado, Negreiros. Ô, Robson, nós demos sorte de não jogar nessa época agora, pegar um Rincon Pô, aqui. tava hein? frito. Se o Rincon pegasse o Robert Negreiros, ia derrubar os dois. O Dorival queria o Erle, gente. O Dorival queria Gente, o Erle. obrigado pelo carinho, obrigado sempre pela sua preferência. Não há distância que nos separe. Tradição é tradição. Os bons tempos estão de volta. A todos, Deus conduz. Valeu! Alô, 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 nação santista, o radar está no ar. Alô, alô, amigo desportista, nosso show vai começar. Alô, 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 nação santista.